Panorama Notícia ao vivo aqui da Vigilância Epidemiológica de Panorama. Estou aqui com a Rejane, que sempre vem passar aqueles alertas aqui no Panorama Notícia. Pessoal, o ano de 2020 já começou e já tem casos confirmados de dengue em Panorama. 8 casos confirmados e 4 suspeitos. Rejane, já é uma situação já de alerta aí, né? Então, desde o começo do ano, nos primeiros dias desse mês, nós viemos notificando os casos suspeitos. No total foram 17 notificações. Então a gente trabalha, faz toda a área onde a pessoa mora, onde ela trabalha, tentando descobrir novos casos e tentar também eliminar os criadores daquele local. Infelizmente, nós não estamos recebendo nos últimos meses o inseticida para fazer a nebulização, né? Parece-me que já está encaminhando, que logo a gente vai receber esse veneno, mas por enquanto a gente ainda não tem. Infelizmente, não é uma situação que a gente gostaria de apresentar para a população, não é uma coisa de Panorama. Na verdade, as cidades da região estão bem piores do que a gente aqui nesse momento. A gente sabe de algumas cidades que já estão enfrentando o início de uma epidemia e a preocupação é que aqui também aconteça a mesma coisa. Estamos aqui pedindo esse espaço para falar para as pessoas cuidarem dos seus quintais, mesmo aqueles imóveis onde não mora ninguém, uma casa desabitada, terrenos baldios, terreno que não tem construção ainda, que os proprietários precisam cuidar. O que é cuidar do quintal, né? Tem que se livrar de qualquer recipiente que mantenha água, né? Isso. E além disso, nos casos dos terrenos, o que está acontecendo muito? Choveu bastante, graças a Deus que a chuva também é bem-vinda, mas no nosso caso, no caso de prevenção de dengue, ela é um risco maior. O mato cresceu muito nesses últimos 2 meses, né? A gente sabe que está a cidade inteira em situação precisando de uma limpeza, de um cuidado maior, mas assim, os terrenos baldios, os imóveis desabitados são responsabilidade do proprietário. E graças a Deus, no final do ano passado, a gente foi aprovada uma lei que ampara as ações de prevenção e saúde, né? E agora a gente tem alguma coisa para nos amparar. Então a gente não gostaria de fazer uso dela. A gente gostaria, na verdade, de conseguir orientar a população, fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade de cada um e que cumpra, aquilo que é a obrigação dela, sem precisar notificar ninguém. Mas precisando, a gente vê na situação, a gente vai notificar. Vai demorar aí uns 2 a 3 meses para a gente notificar a cidade inteira, mas nós estamos fazendo uso dela, notificando. A gente dá um prazo para a pessoa fazer aquela limpeza. Se ela estiver quase acabando, a gente pode até ceder mais uns dias, 1, 2 dias. Mas se a pessoa não fizer ou falar que não vai fazer, a gente infelizmente tem que fazer uso da multa, tá? Então ainda bem que isso veio para nos ajudar. Agora tem essa lei que pode multar, isso, né? É a lei número 614 de 2019, né? Foi aprovada no dia 20 de agosto. Aí se a pessoa não pagar essa multa aqui, o nome vai para protesto. Sim, ela tem um prazo para a pessoa fazer o pagamento. Não pagando, ela vai para protesto como qualquer outra conta, como qualquer outra dívida. E tem aquelas casas que o pessoal viaja, que quase não fica em casa, que vocês visita, não encontra ninguém. Sim. Se tiver aquela dificuldade, pode até acionar uma ajuda policial também, né? Então a gente até aguardou chegar os blocos de notificação, como chegou nesse começo de ano, e também assim, uma grande divulgação dessa lei. Então agora, quando for entregue o carnê de imposto para cada proprietário, inclusive esses de casa de veraneio, que as pessoas só vêm passar férias, feriados aqui, vai receber esse informe falando dessa lei. Então ninguém vai poder alegar que não sabia, né? Até porque é uma obrigação de todo mundo. A gente sabe que o que a gente tem que cuidar, tem que manter limpo. Então assim, o dono do terreno, ele tem que capinar o tempo todo, cuidar para não ficar o mato alto. É lógico que se tem recipiente nesses locais, a vizinhança tem que saber que a gente não é inocente. Se tiver embalagens, coisas que param água ali, não é o dono do terreno que está jogando, são os vizinhos, daquela redondeza. Então, gente, vamos ter responsabilidade. Pode acontecer o próximo caso, pode ser na minha família, pode ser comigo, pode ser um filho meu. Então, assim, não é só problema dos outros, é de todo mundo, né? Vou voltar a dizer, então, aquelas casas onde a pessoa não quer deixar o agente entrar para fazer o seu trabalho, a lei que protege os agentes, vocês podem até chamar uma ajuda policial também, né? Sim, a gente já fez uso dessa lei, que ela não é nova, é de outros, não é desse momento, já tem alguns anos que a gente faz uso dela. Só em casos extremos a gente não quer ter uma briga, um problema com o morador, a gente quer parceria. Mas já teve alguns casos que a gente teve que chamar. Então, se a pessoa recusar, falar, olha, não quero, não vou aceitar que venha na minha casa fazer a vistoria. Se a gente tiver em caso de uma epidemia de dengue, for uma casa de risco, a gente pode sim chamar o policial, fazer a solicitação. Ele nos acompanha nessa visita, tá? Mesmo contra a vontade do proprietário. Ou se for um imóvel que é fechado, a gente não consegue falar com o proprietário, com alguém responsável que possa abrir esse imóvel para a gente fazer a vistoria, o policial também vem, a gente chama o chaveiro e a gente faz essa vistoria com acompanhamento policial. Isso já acontece já há alguns anos. Legal. Falamos então já dos lotes,
Fala um pouquinho sobre os cuidados com o quintal, né? Você passou meio que rápido aí. Evitar a água, cuidar do gato, não pode ficar muito tempo sem trocar, né? Exatamente. A gente tem que saber assim, que do dia que o mosquito coloca o ovo até sair voando, ele vai levar de 7 a 12 dias. Só que, como aqui é um lugar muito quente, e tudo isso favorece muito, acelera o processo. Então, com 7 dias, uma semana, tem mosquito novo voando. Então, assim, não pode deixar para lavar uma vez por mês ou por semana. O certo é lavar 2 vezes por semana com buchinha para tirar os ovos, que pode ficar ali no bebedouro do animal. Verificar calhas a cada chuva que acontece. Verificar porque às vezes vem um vento, pode vir folha, parar, ficar acumulando água, também é um criador em potencial. Difícil do agente ver na hora da visita. Caixa d'água tem que ficar bem vedada, coloca aquela telinha no caninho, né, de escape de água. Os cuidados básicos para vocês. Se tem um caso suspeito ali perto, ele vai perguntar se alguém na sua casa teve algum sintoma relativo e vai encaminhar para fazer a notificação. Aliás, é uma coisa importante, a vigilância não tem interesse nenhum de esconder caso. A gente consegue ajuda, a gente consegue justificar compra de produtos para auxiliar, para cuidar dessas pessoas que estão com suspeita de dengue. Então, assim, a gente precisa registrar todos os casos. Teve 2 ou mais sintomas relativos à dengue, procura uma unidade de saúde, que pode ser uma ESF de bairro, pode ser aqui o centro de saúde, ou a mesma vigilância, que a gente vai notificar e vai fazer o pedido de exame, tá? Quais são os sintomas? Então, pode ter febre, pode ter, porque em alguns casos a pessoa não nota, dor no corpo, pode ter vômito, pode ter diarreia ou só a náusea. A pessoa pode ter, a partir do 3º dia de sintomas, umas manchas pelo corpo, coceira, tá? Tudo isso é sintoma. Fraqueza, falta de apetite. Então a gente sempre fala assim, não precisa ter todos os sintomas. Teve 2, 3 sintomas, procura a unidade de saúde para notificar e alguém está acompanhando esse caso. Porque quando tem complicação, até o 3º dia é igual para todo mundo. No 3º dia em diante pode surgir sinais de alarme, sinais de complicação que tem que ser acompanhado, tá? Já é porque dengue não tem tratamento específico, vai tratar cada sintoma. Se tiver a necessidade de um atendimento especializado, a gente, se precisar mandar para um outro município para ter um atendimento de urgência, a gente tem que encaminhar. Então tem que ser tudo muito rápido, tá? Aí, estamos com a audiência até boa aqui, quase 100 pessoas acompanhando. Quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, a vigilância está aqui de portas abertas. A gente não quer briga com ninguém, é o nosso trabalho, a gente precisa vistoriar. Ninguém está entrando na sua casa porque quer conhecer tua casa, a gente está ali porque a gente trabalha com isso. E a gente também mora aqui. Então todos estamos lutando pela mesma causa, tá? Todos os municípios estão enfrentando o mesmo problema nesse momento, infelizmente. E temos novas doenças surgindo por aí que a gente ainda não sabe muito sobre elas. Assim que a gente soubesse, se Deus quiser não vai chegar aqui, a gente passa um novo contato. Legal, legal. O Panorama Notícias sempre vai estar vindo aqui na vigilância para atualizar aqui os casos de dengue, porque é aquele período, ó, o tempo aqui em Panorama já está nublado, já está chuviscando. É o período que aparecem os focos, né? Então tem que ter muita atenção e uma campanha forte em cima. Isso mesmo, e a gente agradece o espaço, a gente pede que nos ajude nessa divulgação, a gente precisa de parceiros, então todo mundo que puder compartilhar os informes, os alertas que a gente coloca lá no Face da Vigilância, todo mundo que puder ser amigo da Vigilância, a gente vai estar divulgando todas as novidades que a gente tiver por aqui. Aí, o Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.